Feliz sábado, irmãos. Estamos muito felizes por estar na casa do Senhor para ouvir a sua mensagem. Em reverência, vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado por esse 13º sábado que estamos na sua casa. Em nome de Jesus, amém. Convido a vocês a abrirem a Bíblia em Romanos 11:36. Estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. Lá diz: todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Deus criou e mantém tudo, e Ele confia na gente como seus mordomos fiéis. Tanto que Ele nos criou com suas próprias mãos e nos deu sopro de vida. Quando Ele nos criou, foi criado o templo do Espírito Santo, representado por nós, pelo nosso corpo. Quem gosta de ganhar presentes? Eu gosto muito, e Deus sabe muito bem disso. Por isso, não foi só apenas o templo que Ele nos deu, mas Ele nos encheu de presentes. Vou contar uma história de um menino chamado Heitor. Um dia, a mãe de Heitor pediu para ele olhar ao seu redor e falar para ela quantas coisas ele tinha de bom. E ele falou que ele tinha uma cama, uma comida, família e casa e muitos brinquedos. E ele era muito grato por tudo que ele tinha. A Bíblia conta a história de alguém que tinha lista muito grande, tão grande quanto a de Heitor, ou ainda maior. Este homem era Adão. Ele foi o primeiro mordomo fiel de Deus. Adão ganhou todo o jardim do Éden para cultivar e guardar. Assim como a lista de Heitor e a de Adão, todas as coisas foram dadas por Deus, e ele fez tudo com muito amor e carinho. Por isso, devemos cuidar muito bem do que temos. Cuidar não só das coisas materiais, mas dos talentos que recebemos. Nem todos têm o mesmo talento. Alguns tocam instrumentos, alguns ensinam e alguns cantam. Temos que lembrar que de nada adianta ter um talento e não usar para Deus, e é o próximo que precisa. Se foi o próprio Deus que nos deu esse presente. Lembramos também dos nossos tesouros, que são aquelas coisas que não se compra, não se junta ou acumula. O tesouro material que recebemos deve servir a Deus, mas a verdadeira importância está no seu próprio Deus, e nossos tesouros devem servir a Ele. Ele que é a nossa fonte de luz, verdade, justiça e amor. Então, falamos do templo, que é o nosso corpo, dos nossos talentos, que são os nossos dons, e também dos nossos tesouros, que devem servir a Deus. Mas temos algo tão importante quanto esses presentes. Vocês podem imaginar o que mais Deus nos deu? Vamos novamente abrir a Bíblia. Agora vai ser em Salmos 92. Lá fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. O tempo é também um presente de Deus, que nasce novo todos os dias. Ellen White nos traz um lindo texto. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sobre a solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita do que de nosso tempo. O tempo foi criado por Deus e devemos utilizar ele com toda a sabedoria que temos. O tempo que Jesus tinha estava sempre usando no serviço de Deus. É nossa responsabilidade administrar o tempo que, na verdade, não é nosso, mas é de Deus. Para aproveitar o tempo, eu tenho algumas ideias. A gente pode usar planners, agendas ou apenas fazer a lista do dia a dia, para que não possamos perder tempo com coisas inúteis e fazer o que realmente é necessário. Deus nos fala que tudo tem um tempo determinado. Devemos cultivar a pontualidade. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, quando não somos pontuais, desperdiçamos nosso tempo e o tempo das outras pessoas. Se o culto começa às 9h30, nós devemos chegar alguns minutos antes. Assim também como na escola, nas atividades e até nas brincadeiras. Então, falamos de planos, agenda e pontualidade. Você sabe qual a sua prioridade?
Vamos parar um minuto para pensar. Mas será que Deus está no seu dia a dia? Você dedica seu tempo para Deus? Em 1 Pedro 4:2, Deus nos fala que então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Muitas vezes a gente fica mais pela nossa vontade do que pela vontade de Deus, principalmente em usar o tempo. Nós devemos praticar a leitura da Bíblia, fazer nossas orações, atividades da escola, mesmo quando estamos com muita preguiça. Deus nos fala que devemos fazer coisas sábias para que termos um coração bom e viver bem. Deus criou o tempo para nós. Devemos ser mordomos fiéis e distribuir nosso tempo para ajudar as pessoas, falar com Deus, estudar e sempre lembrar dele em tudo o que fazemos. Vou contar outra história, resumida. Talvez ela possa mudar algo em sua vida. A história fala de um homem que nunca teve tempo para Deus. Isso é muito triste. Quando criancinha, quiseram ensiná-lo a orar, mas falaram que ele era muito pequeno e não entenderia nada. Ele precisava crescer. Quando ele virou um menino, pensaram em mandar ele para uma escola cristã, mas começaram a aprender de Deus. Mas logo falaram: é criança demais para pensar em Deus. Depois que virou um jovem e estava namorando, disseram que ele estava apaixonado demais para pensar em Deus. Quando casado e bem-sucedido nos negócios, sua esposa pediu para que ele fosse à igreja, mas ele negou porque ele estava trabalhando demais e não tinha tempo para Deus. Quando idoso, o pastor quis a sua casa, mas seus netos disseram que ele estava velho demais para entender a palavra de Deus. Que possamos pensar nessa história desse homem e saber que deixou todo o tempo para que possamos pensar nele e viver com ele. Isso é muito triste, porque nós temos várias fases da vida para poder ficar com Deus. E esse homem não achou nenhuma fase que poderia aproveitar. O Criador deixou um dia de descanso para comunhão e celebração, para demonstrar o cuidado conosco, que é o sábado. O 7º dia da semana foi reservado para que a humanidade se encontrasse com Deus. É um espaço do tempo para que descansarmos com o Criador. Muitos esquecem, e por isso quero lembrar vocês que o sábado foi feito por sua causa, como traz a Bíblia no Novo Testamento. Em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim também temos esse espaço especial no tempo que Deus deixou para ser um dia de descanso, onde podemos estar com os irmãos, Deus e a natureza. Deus criou o sábado e é porque precisamos dele. E é triste saber que ainda hoje tem pessoas que não conseguem ver o quanto o Messias desejava restaurar a verdadeira importância desse tempo sagrado para nós. O sábado lembra da nossa origem divina. E os demais dias nos lembram que tudo o que fazemos é resultado da doação de Deus, do tempo que é um dom. Para concluir, vamos ler Salmos 1:3. Lá diz: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Para que possamos ver como as árvores ricas que geram frutos, devemos aproveitar bem a vida que temos, vivendo de maneira agradável e sempre tendo Deus em primeiro lugar. Um bom uso do tempo de vida é buscarmos em Deus a sabedoria para melhor aplicarmos os nossos momentos. Deus deseja que sejamos pessoas muito felizes e alegres. O tempo é um presente e seremos muito cobrados por usarmos ele. Temos que utilizar cada dia vivido, sempre olhando para as coisas do céu. Um dia, Deus vai querer saber o que fizemos com os presentes que Ele nos deu. Aproveite o máximo esse presente dado por Deus, pois o tempo caminha para a frente, jamais voltará para trás. Faça sempre o melhor que puder, para que jamais se arrependa dos seus atos. Deus não deu o tempo para nós à toa, mas porque
Sem o tempo, não poderíamos entender de onde viemos e muito menos saber que todos nós caminhamos para a eternidade. Que o Senhor nos ajude. Amém.